Estamos de volta e agora o Jornal Brasil Central segue com a sabatina dos candidatos a vice-prefeito de Goiânia. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio com os assessores. O segundo candidato a participar é Darô Fernandes, do partido Mobiliza. Ele que é vice na chapa do candidato à reeleição Rogério Cruz, que é do Solidariedade. A coligação é Todos por Goiânia. O candidato terá 30 minutos para ser sabatinado, sendo que 1 minuto e meio será destinado às considerações finais. O tempo passa a valer a partir de agora. Bom dia, candidato Darô. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Primeiramente é um prazer estar aqui da TBC, conversando com os telespectadores, explicando o perfil do vice, falando que cada vice tem a sua história e pode contribuir sobremaneira na gestão municipal. Exatamente. A nossa intenção aqui com as entrevistas com os vices é que você conheça aí a chapa que você está votando, porque no dia das eleições você não vota somente em uma pessoa, você vota na chapa. Gostaria de explicar para o pessoal de casa quem é Darô Fernandes. Faça a sua apresentação. Vamos lá. Meu nome é Darô Fernandes, eu sou advogado. Tenho esse nome, eu vou ter que explicar por quê. Eu sou descendente de polonês, certo? E para quem não sabe falar polonês, eu vou falar como é que pronuncia meu nome. É Jarosław Daroszewski, mas todos me conhecem por Darô Fernandes. Tenho militância no movimento estudantil, sou formado em Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Agrário, Agronegócio e Direito Constitucional. Sou advogado há 10 anos, tenho um escritório constituído em Goiânia, atuo em Goiânia e no interior. Iria sair candidato a vereador por Goiânia, pelo partido Mobiliza, mas fui convocado pelo prefeito Rogério para ser o seu braço direito para andar em Goiânia pelos 4 cantos, levando as nossas ideias, as nossas propostas para o futuro melhor. E você, que não me conhece ainda, eu vou deixar minha rede social aqui, Darô Fernandes Oficial. Vamos lá para o debate continuar. Na minha rede social, conto a minha história, conto o que eu tenho contribuído ao lado do prefeito Rogério. É um prefeito que tem trabalhado por Goiânia, foi o prefeito que entregou o BRT e está fazendo muito pela nossa cidade. Então, repito, a minha rede social é Darô Fernandes Oficial. Darô, e qual que é a sua ligação aqui com Goiânia? Você é goianiense ou não? Família daqui? Conta um pouquinho para nós, sua ligação com a cidade. Sou nascido e criado na capital mundial do sertanejo do Piqui. Nascido e criado em Goiânia. Nasci numa maternidade pública. Estudei em escola pública, tanto no CIMEI, na primeira educação, bem como no ensino fundamental e médio. Estudei no colégio militar, lá onde aprendi a ter disciplina, a saber as coisas da minha vida como modo de todo. E sou formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então a minha ligação com Goiânia, ela é transcendental. Em que pese, tenho descendentes de fora, mas quem aqui não tem descendente? Então eu tenho descendente de poloneses. Minha mãe, por exemplo, ela é pernambucana, meu pai nasceu em Silvânia, então muito próximo aqui de Goiânia. Então a vida inteira fui criado em Goiânia. E na sua opinião, Darô, qual a principal função do vice? Como que você avalia esse cargo, que é extremamente importante? O cargo de vice-prefeito, ele é extremamente importante. O cargo mais importante dentro do município é o do prefeito. Após o do prefeito é do seu vice, que é o seu substituto imediato. E o eleitor, ele tem que conhecer o perfil do vice. Falo isso porque nós tivemos em Goiânia um hiato. Nós tivemos em Goiânia 7 anos sem o vice, porque o saudoso Iris Rezende venceu as eleições, Major Araújo não quis assumir o papel de vice. Marguito Vilela, infelizmente, foi acometido da Covid-19, faleceu, e Rogério, o prefeito Rogério, assumiu como vice. É um prefeito legítimo. O vice também é eleito. Você não vota só no Rogério, você vota no Rogério e no Darô, assim como nos outros candidatos. Então, o papel do vice é primordial. O vice ele vai estar auxiliando o prefeito na execução de projetos. O vice ele pode assumir outras pastas. Além de ser vice, ele pode assumir alguma secretaria, alguma agência, alguma autarquia para estar ao lado do prefeito, levando melhorias para todos os goianienses. Darô, na pré-campanha, você fez uma pré-campanha como pré-candidato a vereador, né? Sim. Como que foi essa articulação, esse convite para compor essa chapa aí para ser vice-prefeito? E como que tem sido essa experiência aí de campanha? É até engraçado. A minha pré-campanha, ela começou em abril, mas eu já vinha articulando antes. Eu sempre participei de debates. Já estive aqui na TBC com o Paulo Berg, já estive em outros meios de comunicação e, na minha pré-campanha, discuti a cidade como um todo. E eu tenho um grupo que me apoia,
e nós lançamos meu nome. Darô vai ser o nosso nome para ser nosso representante na Câmara dos Vereadores. Eu tenho uma experiência jurídica, sou advogado, já advoguei para parlamentares. Então, a minha experiência foi conversando com as pessoas, discutindo a cidade, levando melhorias para a população. Então, eu fiz uma pré-campanha muito bonita. O meu partido tem muito orgulho, é o Mobiliza 33, no qual hoje nós faremos lá 2 vereadores. Quando o meu nome foi lançado para ser vice, a segunda vaga já foi cravada lá, eu falo cravada, porque a impulsão que eu estou dando para os nossos outros candidatos, assim estou fazendo. E na minha pré-campanha, eu conversei com toda a cidade, já estava com a base toda preparada para ser vereador. Só que o partido, quando foi na articulação para indicar a vice para o prefeito Rogério, falou, olha, nós temos aqui alguns nomes, mas o nome do Darô é o mais qualificado. O Darô é advogado, tem vivência do movimento estudantil, tem vivência nos bastidores da política e ele é o jovem que está preparado para ser o vice-prefeito. Então, nesse contexto, eu aceitei esse convite de andar com o prefeito pelos 4 cantos de Goiânia, discutindo a cidade, conversando com as pessoas, mostrando o que a gestão do prefeito Rogério fez há mais de 3 anos, que foi a entrega do BRT, teve coragem de enfrentar um problema do alagamento em Goiânia. Nós sabemos que vários pontos de Goiânia, quando chovia e chove, existem alagamentos. E isso são obras que a população, de modo geral, não vê. Então, o prefeito Rogério, ele enfrentou mais de 120 pontos de alagamentos. Sabemos que Goiânia tem que avançar muito mais, mas isso foi feito. E também na saúde, entre outros aspectos que ao longo dessa nossa sabatina vamos falar. Então, de um modo geral, eu entendo que o cargo de vereador ele é importantíssimo. Nós agora vamos abrir de 35 para 37 cadeiras. Só que o cargo de vice-prefeito, você está ao lado do prefeito. Você pode contribuir muito mais sendo vice-prefeito. Darô, a gente está nessa parte de apresentação aí, então é a primeira vez que você disputa uma eleição? Sim, é a primeira vez que eu disputo uma eleição, estou muito empolgado, animado. Eu ando em Goiânia, sempre andei em Goiânia, mas a receptividade que eu tenho em Goiânia, de norte a sul, de leste a oeste, ela é sobremaneira. Então, é a primeira vez, o Darô que tem 33 anos, como está escrito aqui, ele é advogado, líder estudantil, formado em Direito aí pela PUC aqui de Goiás. Darô, 33 anos, você é jovem, por que se envolver com política, né? Hoje em dia, a juventude eu não gosto de política, essa discussão, algumas pessoas não querem nem saber, mas todo mundo fala de política. Por que você decidiu seguir esse caminho? Bom, primeiramente eu tive uma inspiração que veio da minha casa. Meu pai me inspirou a isso. No Bico do Papagaio, que antigamente Goiás, era junto, lá em Araguatis, meu pai fundou o MDB, foi candidato a prefeito, candidato a deputado, tem uma grande liderança lá dentro. Ainda tem essa liderança lá. Então, eu já vivencio isso desde a minha tenra idade, desde criança vivencio isso. Eu tenho familiares também, tenho um primo que é vereador em São Miguel do Passa Quatro, é candidato também a vice-prefeito. Eu tenho um tio que já foi prefeito em Araguatins, foi secretário de Estado no Tocantins, atualmente ele é secretário municipal lá. Tenho primos que são vereadores, que são candidatos à reeleição. Então, eu tenho a vivência política como um todo. Meu pai, por exemplo, ele fez parte da gestão do professor Nion Bernays. Desde criança, eu participo da política. E até engraçado, me lembro como se fosse ontem, eu inaugurando a estação ferroviária. O Nion me chamava de Jorginho, vem cá puxar a corda para você inaugurar. Então, desde criança, eu tenho essa vivência com a política. Seja dentro de casa e com outras pessoas que me inspiram. Como, por exemplo, eu tive o privilégio de almoçar com o ex-governador, senador Mauro Borges, quando eu era adolescente. Já tive o grande privilégio de estar com o Iris Rezende, que é um amigo pessoal do meu pai, que falava que o Jorgão era amigo de uma vida toda. Então, a política, ela está dentro de mim desde que eu me entendo como gente. E na sua opinião, Darô, qual é o principal problema que Goiânia enfrenta nos dias atuais? Bom, Goiânia, nós temos vários problemas. Só que toda capital, conforme Goiânia, os problemas vão aumentando. Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes, quando Pedro Ludovico fez isso, há 90 anos. Hoje nós somos mais de 1,5 milhão, se contar a grande Goiânia. Nós temos problema de mobilidade urbana? Reconhecemos que temos. Temos problemas de educação? Reconhecemos que temos. Só que isso, a prefeitura ela vem trabalhando com isso. O problema da mobilidade urbana ele está sendo resolvido com a entrega do BRT. Sabemos que é uma obra que ficou parada há mais de uma década, uma obra que ela começou lá na gestão do PT, certo? Do Lula 1, e o Paulo Garcia engavetou essa obra. Aí eles tirou essa obra
tirou essa obra da gaveta e começou a executar. E o Rogério é o pai do BRT. Isso não podemos negar essa situação. E fez 60% de uma obra. Eu andei no ônibus, não sei se você teve a oportunidade de andar no BRT. O BRT é um ônibus que tem ar-condicionado, tem tomada para carregar o seu celular, tem Wi-Fi, as estações são novas, você consegue ver em tempo real a pessoa reclamar. Ah, está atrasando. É óbvio que pode estar atrasando aqui agora, um problema corriqueiro, porque está ainda em fase de adaptação. Nós temos problemas de transporte, todo mundo sabe disso. Só que Goiânia, ela é uma cidade que todas as cidades têm problemas. Você vai, por exemplo, Belém, por exemplo, São Paulo, são cidades centenárias, têm problemas que nunca vão acabar. Os problemas sempre irão existir, independente de qualquer gestão, e nós temos que, através disso, ter sangue no olho e ter vontade de fazer mudanças. Darô, pegando o seu gancho aí da questão da mobilidade urbana, uma das propostas do plano de governo do Rogério Fernandes, do seu plano de governo, é a questão da construção de um monotrilho na Avenida Anhanguera, que teria a extensão de 10 a 14 quilômetros. Nós enfrentamos 9 anos aí de espera com as obras do BRT, que praticamente pararam Goiânia, influenciou demais na vida do goianiense. Como seriam essas obras do monotrilho? Daria para fazer isso em 4 anos? Como que fica essa situação? De onde surgiu essa ideia? O nosso plano de governo, ele tem 54 páginas. Se você quiser acessá-lo, está no site do TRE e no site do TSE. Lá nós falamos muito bem, trazemos exemplos claros de São Paulo, de Rio de Janeiro, e com isso, em São Paulo, por exemplo, mais de 100 mil pessoas pegam esse veículo sobre trilhos. Isso você vai dar uma mobilidade para as pessoas, porque o que o cidadão ele gasta mais tempo, dependendo de onde que ele mora, é tempo de trânsito. Em Goiânia, isso acontece, assim como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras capitais que têm mais de 1 milhão de habitantes. Isso é um projeto arrojado, é um projeto que, desde a década de 80, o então governador Henrique Santilli ele sonhava ter um metrô em Goiânia. Nós não temos ainda a capacidade de ter um metrô, porque é muito mais caro você ter um metrô do que você ter um veículo desse sentido. Então, é um projeto arrojado que nós colocamos num plano de governo, tem o meu DNA e minha aprovação. E sim, sendo eleito, nós vamos executar este projeto para dar mais mobilidade para quem tanto precisa do transporte público. A gente continuando falando aqui dos problemas de Goiânia, para falar um pouquinho mais de mobilidade, essa semana o contrato da prefeitura com a empresa que opera os radares, as lombadas eletrônicas, foi encerrado, não renovaram esse contrato e muitos foram retirados. A cidade que enfrenta problemas de mobilidade tem enfrentando problemas ainda maiores com a falta de fiscalização. Infelizmente, falta consciência para muitos motoristas e é isso que a fiscalização faz, porque quando dói no bolso, né, a pessoa tende a respeitar mais. Qual a sua visão em relação a essa questão da não renovação do contrato e como que isso seria nos próximos 4 anos, caso o Rogério Cruz seja reeleito, para que não aconteça, para que a cidade tenha mais fluidez e não passe por esses problemas novamente? Vamos lá. Primeira coisa, a pergunta ela tem 2 pontos. Primeiro ponto é da atual gestão municipal. Eu não faço parte da atual gestão municipal. Sou candidato a vice ao lado do prefeito Rogério. Seria muita audácia da minha parte apontar essas questões da gestão, porque eu não tenho acesso a isso. Eu tenho acesso daqui para frente, daqui para o futuro. Eu tenho conversado muito com o prefeito Rogério, inclusive antes de estar vindo para cá, a gente troca ideia todos os dias. E um dos nossos pontos que é essa questão de os radares de Goiânia ou até as lombadas eletrônicas, elas precisam ter, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, eu tenho prática de correr 3 a 4 vezes por semana. E um lugar que os motoristas eles não respeitam isso é na Ricardo Paranhos, por exemplo, você vê altas velocidades lá. Então existe um estudo para que nós, na próxima gestão, investimos seriamente nisso, em radares, para que não que seja uma indústria da multa, isso não existe, isso é uma falácia, mas que o motorista ele tenha essa consciência, ele tem que ter uma conscientização. Lá, por exemplo, eu já presenciei colegas sendo atropelados, que correm lá. Então a pessoa tem que ter essa consciência e entender que Goiânia não é uma cidade sem lei, é uma cidade que o trânsito tem que ser respeitado. E no trânsito, o pedestre é prioridade. Então, é nesse contexto. A gente sabe que no começo deste ano, os servidores administrativos, falando agora de educação, fizeram uma greve de mais de 20 dias, CMEIs e SEIs ficaram aí sem atendimento. E a principal reivindicação, que é o plano de carreira, não foi atendida. E o sindicato já ressaltou que vai ser uma primeira pauta para 2025. Então, quem for eleito em outubro vai enfrentar esse primeiro problema, essa já ameaça de greve
para janeiro de 2025. O senhor, como vice-prefeito, como pretende lidar com essa situação ao lado do Rogério Cruz? O prefeito Rogério foi o prefeito na história de Goiânia que mais valorizou o servidor público municipal. Você pode perguntar para todos os servidores públicos municipais. Verdade seja dita, na educação nós saímos, a gestão atual da prefeitura saiu de 9º lugar para 1º lugar no IDEB. Isso é comprometimento com a educação e investindo nas pessoas que trabalham com a educação. Infelizmente não tem como você contemplar todos, mas isso está no nosso plano de governo para contemplação, melhorar salários para todos de um modo geral. E educação também assim o terá. E com toda certeza nós vamos conversar, porque o diálogo, ele sempre, nós somos republicanos, então você tem que conversar com as pessoas, discutir essas questões. Então, Rogério, se você pode olhar todo o histórico dos servidores públicos municipais, foi o prefeito que deu dignidade para cada servidor do município de Goiânia e ele fará muito mais sendo reeleito. A questão da saúde pública aqui em Goiânia é uma reclamação não atual, é uma reclamação que se estende aí ao longo de anos e é uma das reclamações também da atual gestão do candidato Rogério Cruz, que é prefeito aqui de Goiânia. Como que vocês preveem melhorar a saúde, visto que eu sabatinei aqui o candidato Rogério Cruz também e ele citou até um projeto já em execução de um hospital municipal. A prefeitura teria dinheiro? Teriam vocês tempo hábil para a realização de um hospital municipal aqui em Goiânia? Sim, nós temos alguns projetos dentro dele. Hoje, a maioria das pessoas, elas passam o tempo aqui, no celular. Hoje, uma criança de 3 anos tem mais informação do que o imperador romano. Você fica nesse loop infinito de celular, seja nas redes sociais, você gasta mais tempo aqui. E uma das nossas principais preocupações é com a saúde mental. Vamos criar o Hospital Psiquiátrico de Goiânia. Vamos criar o Hospital Municipal de Goiânia. Isso está no nosso plano de governo. Então, a saúde ela é primordial. E que cabe deixar claro que na gestão do prefeito Rogério, isso está, não sou eu que estou falando, isso está registrado nos livros do Ministério da Saúde. Ninguém em Goiânia, ninguém morreu da Covid por falta de leito em Goiânia. Isso está registrado lá, não é uma conversa minha e nem algo nesse sentido. Então, o prefeito Rogério é o prefeito que se preocupa com as pessoas. É óbvio, por exemplo, mais cedo você falou, quando você foi vacinar, você teve um problema disso. Problemas a gente sempre vai encontrar. Para apontar os problemas da gestão, é muito fácil. Só que nós temos a coragem de fazer a mudança e assim nós estamos fazendo. E a saúde é uma nossa principal preocupação, porque cuidar da cidade é cuidar de gente. É o nosso lema de campanha, cuidar da cidade é cuidar de gente. Então, por isso, a saúde está em primeiro lugar no nosso plano de governo. Vocês pensam em criar concursos? Como aumentar o efetivo da saúde? Esse problema das salas de vacinação é uma denúncia que a gente já faz há várias semanas e meses aqui na TV Brasil Central. Por quê? Quando a gente encontra uma sala de vacinação fechada, quem está lá no atendimento fala assim, o servidor se aposentou, o pessoal saiu e não veio novos servidores, não entraram novas pessoas, né? Como aumentar esse efetivo de saúde, visto que a gente fala de campanhas de vacinação, a gente faz apelo para a população, mas quando a população procura para vacinar, encontra lá uma sala fechada. Então, tem que ter mais gente trabalhando. Também, eu concordo com você que tem que ter mais pessoas trabalhando. Nós temos, entre o nosso plano de governo, a pessoa vai ter acesso ao tempo real no seu smartphone para verificar locais, tanto para vacinar, de atendimento. E também a questão de contratações e, bem como concurso, está na nossa meta para os próximos 4 anos. A saúde, como eu bem disse, é primordial na gestão do prefeito Rogério. A gente sabe que o prefeito Rogério Cruz tem enfrentado algumas dificuldades nas pesquisas, né? As pesquisas não mostram aí números que possibilitem aí uma reeleição do candidato Rogério Cruz. O que o senhor analisa? O que falta aí? Porque ainda tem o tempo de campanha, ele é menor nessa eleição, mas assim, ainda tem tempo até as urnas, né? Primeiramente, é bem importante frisar, eleitor, telespectador que está nos assistindo, peço a você, nós temos só 37 segundos de televisão, isso é muito pouco, mas nesses 37 segundos estamos mostrando o que o prefeito fez ao longo de mais de 3 anos e meio de gestão. Siga o prefeito no Instagram, Rogério da Cruz Oficial. O Instagram do prefeito é Rogério da Cruz Oficial. O meu Instagram é Darô Fernandes Oficial. Darô Fernandes Oficial. Então,
O prefeito, nós temos acompanhado essas pesquisas, sai uma pesquisa quando nós estávamos em terceiro lugar, depois saiu um outro que a gente estava em quarto, mas a pesquisa, ela não reflete a realidade do que nós vemos na rua. Eu entendo que essas pesquisas, muitas delas, elas colocam, por exemplo, teve uma pesquisa que colocou uma forma que não foi a realidade. Então, nesse contexto, falta muita coisa para acontecer ainda. Nós entregamos o BRT agora, é um trabalho que isso, você pode ter certeza, que na próxima pesquisa, que sairá na semana que vem, vai ser uma outra realidade. A realidade de que era nesta semana não é outra política assim, você conhece muito bem disso. E eu, como vice, estou na chapa do Rogério para mostrar que eu sou um jovem, sou advogado, tenho conhecimento jurídico e vou ser um vice atuante. A chapa não é só o Rogério, é Rogério e Darô. Então, com toda certeza, nos próximos dias, vocês vão ver um aumento na nossa pesquisa. E a juventude está conosco. Nós temos uma juventude que é militante, uma juventude que acredita no trabalho do prefeito Rogério. O prefeito Rogério, que asfaltou 1.300 quilômetros de asfalto em Goiânia. Você pode olhar, Goiânia está totalmente com a malha asfáltica nova. Ele investe na saúde, na educação, na cultura. Goiânia, quando assumiu, tinha pouco mais de 40 e poucos eventos por ano. Agora são mais de 200 eventos que tem na gestão do prefeito. Então, é um prefeito que fez muito pela nossa cidade. Nós temos trabalho prestado com dados concretos. 4 viadutos, terminou a Marginal Leste-Oeste, terminou a Marginal Botafogo não, Cascavel? Cascavel. Terminou a Marginal Cascavel e, enfim, é um prefeito que tem trabalhado sobremaneira para Goiânia. O senhor analisa que faltou divulgação, então, para mostrar todo esse trabalho que foi desempenhado nesses primeiros 4 anos aí do Rogério Cruz como prefeito? Faltou uma questão de comunicação, certo? Nós reconhecemos isso. Tanto é bem verdade que no primeiro semestre para cá, a realidade do Rogério é uma outra realidade completamente diferente. Você pode ir lá na rede social do prefeito, no Instagram dele, Rogério da Cruz Oficial, e nós temos dados concretos. Então, nós tivemos essa questão na comunicação, isso a gente teve essa falta dessa situação, mas ainda há muito tempo ainda. Nós estamos, hoje é dia 3, nós temos ainda 33 dias para as eleições. E nesses 33 dias, cada goianiense vai ver o que o prefeito tem feito por Goiânia. A gente tem algumas questões em relação à geração de emprego e renda aqui para o goianiense. O investimento industrial aqui em Goiás e aqui em Goiânia parece que ficou menos atrativo. A gente vê Aparecida crescendo nesse quesito, a gente vê Anápolis crescendo nesse quesito e Goiânia se tornando uma cidade 100% de comércio de rua e não de indústrias. Como que a gente pode mudar essa realidade para atrair mais empresas, mais indústrias aqui para o município? Primeiramente, Goiânia, ela não é só de comércio. Nós temos Goiânia, quando eu fiz o introito da minha fala, nós temos a capital mundial do sertanejo. Em Goiânia, no último sábado, tivemos um show do Gustavo Lima, de despedida do Boteco. Entre outros shows que acontecem, que isso gera emprego, renda, porque muitas pessoas vêm para Goiânia, do país inteiro para cá. Então, você mobiliza a rede hoteleira, a rede gastronômica, a rede de Ubers, táxi, etc. Você faz isso. No que tange a Aparecida de Goiânia é uma cidade circunvizinha, está do lado de Goiânia e as fábricas estão, a maioria, alocadas na BR. Nós temos, sim, no plano de governo, que está no TSE, a questão do emprego e renda e uma das nossas bandeiras é o empreendedorismo, certo? Para ajudar o empresário a você ter uma maior mobilidade, maior acesso às empresas de um modo geral. No que sentido? Incentivos fiscais, por exemplo, é uma das nossas bandeiras. A gente fala aqui de melhorias, de obras, e a gente sabe que para tudo isso a prefeitura precisa de dinheiro, precisa de caixa, né? Uma das principais reclamações dos últimos anos foi a questão do reajuste do IPTU aqui em Goiânia. Teve casos com 50%, 80% de reajuste de um ano para o outro. Como trazer investimentos para a cidade, mas sem penalizar a população de fato? Essa questão do IPTU, repito, não sou gestão, mas eu conheço Goiânia como um todo. Essa questão de IPTU foi uma questão igualitária. Por exemplo, eu moro no setor sul, certo? Onde eu moro é próximo do centro de Goiânia. O meu IPTU, antes de ter essa equalização, ele era X ao quadrado. Depois que teve essa equalização, ele baixou o IPTU. Agora, tem gente que mora, por exemplo, num setor mais nobre como o Jaó, pagava muito barato e pagou X ao quadrado. Por exemplo, se você vai pegar alguém da região noroeste, que pagava praticamente a mesma coisa de quem pagava o IPTU do Jaó,
diminuiu. Então, o que houve aqui, a bem da verdade, com dados concretos, foi uma equalização no IPTU para os goianienses de um modo geral. Ponto. Agora, na próxima gestão, o que nós iremos fazer é dar continuidade a esse processo, dar continuidade e, através do IPTU, você arrecada dinheiro para os cofres públicos e levar melhoria para o goianiense. Investimento em escola, educação, transporte público, mobilidade, saúde. Então, é nesse sentido que nós precisamos melhorar a cidade. E o prefeito Rogério é um gestor. E eu estarei ao lado dele. Serei um vice extremamente combativo e próximo das pessoas. No plano de governo tem uma proposta, um programa que chama Centraliza. É um programa que já está sendo discutido lá na Câmara dos Vereadores, que tem se arrastado. De fato, ele pode sair do papel? Ele sairá do papel Centraliza. Foi até bom você lembrar, e eu vou até fazer um convite para os telespectadores. Amanhã, eu, Darô Fernandes, que nós temos um evento Darô em Movimento, estarei no centro de Goiânia. Estarei na Praça Cívica, nós vamos descer a Avenida Araguaia, certo? E conversar com os comerciantes. Eu morei no centro de Goiânia, da minha vida, 23 anos. Conheço o centro como ninguém, como a palma da minha mão. Então, o centro, isso já não é de hoje, é um programa de muitos anos atrás. O centro, ele tem essa questão abandonada. Mas a Prefeitura de Goiânia, no programa Centraliza, vai revitalizar o centro de Goiânia. Vai dar uma nova cara ao centro de Goiânia, transformando o centro num polo gastronômico, transformando o centro num local onde que o comércio vai voltar a ter vida. Então, eu, particularmente falando, eu amo o centro. Eu morei 23 anos da minha vida no centro de Goiânia. Conheço ele como ninguém. E convido você, vamos lá amanhã, às 8h30 da manhã, caminhar, conversar com os comerciantes, com as pessoas e mostrar o que o prefeito Rogério fez durante os seus 3 anos e 6 meses de gestão e o que fará nos 4 anos. E eu te convido, vá no meu Instagram, Darô Fernandes Oficial. A gente tem 4 minutos ainda de entrevista, já que o senhor falou da questão de vai estar no centro amanhã, a gente vê um aumento da população de rua, pessoas de outros países buscando refúgio aqui em Goiânia, também aumento do usuário de drogas. A gente sabe que é difícil atuar contra uma pessoa que não quer ali um tratamento, mas qual que é a proposta para tirar essas pessoas dessa situação? Isso é muito bem colocado, só para você ver uma situação real. Ontem eu estava com o pessoal da juventude, nós saímos do comitê e fomos na 10, eu adoro comer sanduíche na 10. E chegando lá, uma pessoa me pediu um dinheiro e outra pessoa me pediu, fez um malabares e falou, olha, eu tenho um problema com drogas, eu tenho não sei o quê, eu não consigo sair daqui. Eu conversei com os dois pessoas, falei, por que você não sai daqui? Ah, porque a rua é muito boa. O cara me falou isso, aqui eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Na Prefeitura de Goiânia, nós temos programas reais de assistencialismo, tanto da Prefeitura de Goiânia, bem como nós temos programas para o combate das drogas. Só que as pessoas, elas não querem sair de lá. Não adianta, desculpe o termo que eu vou utilizar, você pegar a pessoa, amarrar a pessoa e levar lá à força. Isso você não pode fazer isso. Isso até a pessoa tem um direito constitucional de ter seu livre acesso. As pessoas não querem isso, a boa parte delas. Mas nós temos programas na Prefeitura de Goiânia de emprego e renda, de reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Só que, muitas das vezes, não estou generalizando, elas não querem isso. Então, no centro, nós temos alguns problemas pontuais, que está relacionado a esses moradores de rua, não como tudo, a questões de drogas. A gente tem 2 minutos e 30. Eu gostaria que o senhor falasse da questão do SAMU, que foi aí 2 ambulâncias funcionando, muitas reclamações. É rapidinho, porque essa é uma reclamação que afeta diretamente a população. Bom, o SAMU é um programa muito antigo, que foi criado pelo governo federal e administrado pelos municípios. Eu, infelizmente, não tenho capacidade de falar sobre a questão do SAMU, porque eu não sou gestão. Eu não sou atual da gestão do prefeito. Não apito em nada na atual gestão. Sou candidato à reeleição juntamente com o prefeito Rogério. Você pode ter certeza, nós temos eleito, nós vamos resolver essas questões de problema, porque o SAMU está relacionado à saúde. Tá certo, então, candidato, temos 1 minuto e 55, estamos encaminhando aí para as considerações finais. Darô Fernandes, ele que é candidato do Partido Mobiliza, é vice da chapa de Rogério Cruz, candidato à reeleição aqui à Prefeitura de Goiânia. 1 minuto e 42, fica à vontade. Obrigado. Telespectador, convido você a olhar no seu olho para conhecer o nosso projeto. O prefeito Rogério fez muito por Goiânia e fará muito mais. Convido você a conhecer as redes sociais do prefeito,
Rogério da Cruz Oficial. Vá nas redes sociais, no Instagram e veja o que o prefeito tem feito por Goiânia. Também convido a você a conhecer a minha história. Sou advogado, tenho 33 anos, tenho um escritório consolidado em Goiânia, nascido e criado em Goiânia. Estou pronto, preparado para rodar os 4 cantos de Goiânia ao lado do prefeito Rogério. E tem uma história disso, não serei um vice-coadjuvante. Meu Instagram é Darô Fernandes Oficial. Lá você vai conhecer um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho como advogado e também o que eu estou fazendo por Goiânia e com o Rogério andando nesses 4 cantos de Goiânia. Vamos lá, vamos juntos. Darô Fernandes Oficial e peço o seu voto para Rogério 77. Então, cuidar da cidade é cuidar de gente. Este é o nosso lema de campanha. Estamos firmes e confiantes na vitória. Com fé em Deus, chegaremos lá. Então, o povo falou, é Rogério e Darô 77. Nos siga no Instagram, Rogério da Cruz Oficial e Darô Fernandes Oficial. Fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês, a TBC que nos permitiu a conversar aos telespectadores para conhecer o perfil do vice, que é muito importante você saber quem é o vice, quem é o 01 do prefeito que assume a prefeitura em eventuais situações. E estamos prontos e preparados para cuidar de Goiânia. Meu muito obrigado. Acabando o tempo do candidato. Acabou. Candidato Darô Fernandes, muito obrigado pela participação. Uma boa sorte para o senhor aí nessas eleições. Um bom dia para o senhor. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau.